O que acontece nos meses de colheita de uma fazenda de 6 gerações? Milhões de quilos de vegetais e frutas frescas são colhidos. A fazenda Oaks, no norte da Pensilvânia, abrange 400 acres, dos quais 80 acres são estritamente vegetais, enquanto o restante são outras culturas e celeiros de gado. Os clientes viajam de todo o país para comprar produtos frescos e uma variedade de alimentos locais nos seus mercados agrícolas. Grandes fazendas antigas como esta costumavam estar na moda nos Essaniwa. Mas na última década, especialmente só em 2023, foram apresentadas 139 falências agrícolas. Então, como é que, contra todas as probabilidades, a Oaks Farm manteve viva a sua grande quinta familiar durante mais de 150 anos? Um agradecimento especial a Andrew Oaks, do canal The Veggie Boys no YouTube, por generosamente nos permitir reutilizar seu conteúdo inspirador em nossos documentários. A Fazenda Oaks inicia a semeadura em fevereiro em suas 7 grandes estufas. Esta semeadora aérea permite colocar até 512 sementes em uma bandeja por vez. Depois, em maio, todas as mudas são transplantadas para o campo. Junho é a época da colheita de muitos vegetais verdes, como o repolho. Se o mercado agrícola precisar de muito repolho, ele não será colhido um por um. Em vez disso, os agricultores irão cortá-los e enrolá-los em fileiras para uma recolha mais rápida mais tarde. Em um vasto campo, os irmãos estão colhendo milho para um pedido de 300 espigas de milho de um restaurante. Mais um nascer do sol e hoje os agricultores de Oaks vão ao campo colher as ervilhas. Essas ervilhas são super doces e são uma das mais vendidas por aqui. Num outro campo, estes irmãos desenraizam as beterrabas à mão. Com uma pequena faca especial, os agricultores cortam a base de cada brócolis e colocam um por um na cesta. Os brócolis aqui são todos gigantes e de alta qualidade, o que faz todo o trabalho valer a pena. A partir de agosto e setembro é quando uma variedade de pimentas são colhidas, como as pimentas cubanas ou cubanelli, $10 o meio alqueire. Pimenta cereja picante, $14 o meio alqueire. E os pimentões, que a fazenda cultiva muito porque acabam muito rápido. O som de colher pimenta é provavelmente o que todo mundo mais gosta de ouvir. Você já ouviu falar de uma variedade de pimenta chamada lancheira? Pois é, aqui na fazenda também se chama Jingle Bell Peppers. Colher, lavar e levar os produtos para o armazém e depois voltar ao campo para mais colheita é a rotina dos agricultores durante estes agitados meses de colheita. Os agricultores de Oaks também plantam muitas outras culturas, desde couve-flor e pepino, para a abobrinha, e couve-rábano, que precisa de um pequeno corte após a colheita. Mas isso não é tudo. Os tomates são uma das culturas preferidas de Andrew para colher. Ele e seus irmãos passam cerca de 80 cestos de cada vez, ou apenas 10 se for o fim da colheita, porque durante esse período os tomates estragam facilmente se não forem vendidos rapidamente. Os tomates redondos têm casca mais fina, por isso seus caules são arrancados para não perfurar a polpa quando empilhados nos cestos de colheita. Os caules dos tomates ameixa ficam intactos, porque têm casca mais grossa. De volta à unidade de processamento, os produtos colhidos, como beterraba e pepino, são lavados em baldes, enquanto outros são transportados por uma lavadora. À medida que os tomates são lavados, os agricultores os separam. Os tomates não totalmente maduros vão diretamente para o mercado agrícola para terem tempo de amadurecer, enquanto os maduros, que parecem mais vermelhos, são transformados em tomates enlatados. Todos os dias, centenas de cestos de frutas e legumes são lavados aqui.
Andrew observou que esta é apenas uma lavagem rápida para fazer com que o produto pareça mais limpo e atraente para os clientes. Por isso é necessário lavá-lo novamente antes de comer, ao comprar no mercado agrícola. A maioria dos vegetais é colhida manualmente, mas à medida que a quantidade de colheitas aumenta ao longo dos anos, as colheitadeiras também são utilizadas para leguminosas como o feijão amarelo e o feijão verde. À medida que a grande caixa de feijão verde é preenchida, os agricultores separam todos os detritos e outras coisas que não querem nos grãos. Grãos como o trigo também são colhidos por grandes máquinas. As batatas são primeiro desenterradas e reunidas numa fila por máquina. Isto é feito para que sequeiem no campo e para permitir que os agricultores as colham mais rapidamente. Apenas os bons são escolhidos para vender no mercado agrícola. Depois disso, as caixas de batatas são lavadas e limpas da sujeira. O mercado da Fazenda Ox vende seus produtos em quantidades diferentes. Então aqui, Andrew está enchendo sacos de 10 libras e sacos de 50 libras com batatas. Quanto aos tomates, vendem-nos em caixas como esta. Os produtos que ainda não precisam ser expostos serão estocados na sala mais fria nos fundos do mercado agrícola. Na fruteira, centenas de enormes melancias e melões são colhidos todas as semanas. À medida que o final do ano se aproxima, os meninos vegetarianos também colhem abóboras para seus canteiros de abóboras de Halloween. Os agricultores de Ox se orgulham de trabalhar juntos para realizar tudo, desde a muda, a colheita e o processamento. Além de vegetais, grãos e frutas, a Fazenda Ox também possui muitas galinhas e cerca de 50 cabeças de gado de corte. A principal fonte de alimentação para esse gado são os grãos moídos que os Ox cultivam durante todo o ano. Além disso, seus animais são alimentados com frutas frescas como muitos tomates e às vezes abóboras. Portanto, eles são mais saudáveis, com sistemas imunológicos mais fortes, o que acaba fazendo com que sua carne e seus ovos sejam repletos de bons nutrientes. Após a colheita dos grãos, os irmãos usam esta máquina para coletar os fardos frescos e secos. Depois, ficam todos empilhados no armazém para o gado comer durante todo o ano. A cada poucos dias, ovos marrons são colhidos e vendidos frescos por $3,50 a dúzia. O Ox Farm Market não abre todos os dias da semana, fecha 3 dias por semana no inverno. Mas no outono fica mais movimentado à medida que se aproxima o Dia de Ação de Graças, o maior feriado dos Essetrenemauia. Todos os produtos frescos da Quinta Ox e dos agricultores locais têm de ser estocados regularmente para satisfazer a procura dos clientes. E provavelmente o que mais atrai os clientes são todos os produtos assados, como tortas de maçã, tortas de abóbora e bolos de chocolate com manteiga de amendoim que a vovó e as meninas fazem. O volume de pedidos chegava a 300 tortas por semana, o que é muito para uma operação pequena, e agora elas só são vendidas em ocasiões especiais. Mas administrar uma fazenda familiar com um grande mercado como o de Ox não é isento de desafios. Um dos maiores desafios que enfrentaram durante a Covid-19, em 2020, foi manter os seus produtos e outros produtos estocados no mercado para servir a comunidade, uma vez que se esgotavam rapidamente. Então, em julho do mesmo ano, o gado fugitivo rompeu o portão, causando uma perda de cerca de $10 mil, já que mais de 3 mil plantações de repolho, brócolis e couve-flor foram danificadas. E a tempestade tropical mais recente, conhecida como Tempestade Tropical Debby, fez com que fileiras de pimentões ficassem visivelmente esfarrapadas pelos ventos fortes, e os pepinos corriam o risco de crescer muito se não fossem colhidos a tempo. Além disso, os campos estavam inundados devido ao excesso de chuvas, colocando em risco as abobrinhas recém-plantadas. Por isso, tentaram contornar as tempestades colhendo as colheitas em intervalos curtos, abrigando-se quando o tempo piorava e regressando aos campos assim que as condições o permitissem. Depois de todas as grandes e pequenas dificuldades, a fazenda da família Ox
ainda prospera há 6 gerações e continua aumentando. O que realmente os mantém à tona é a sua paixão e legado pela agricultura sustentável e pelo serviço à comunidade, com produtos de qualidade e fontes de alimentos locais. Você já se perguntou o que acontece atrás dos campos de frutas? A viagem dos campos às modernas fábricas de processamento é uma combinação de tecnologia e mãos qualificadas de agricultores. Agora, observamos como os agricultores colhem e processam milhões de toneladas de ananases, mangas, bananas e melancias. Em primeiro lugar estão os campos de abacaxi. Cerca de 85% dos abacaxis do mundo vêm da Ásia. China, Indonésia e as Filipinas são os principais produtores de abacaxi. Entre eles, as Filipinas lideram com uma produção de cerca de 2,7 milhões de toneladas de abacaxi. A área de cultivo de abacaxi no país é estimada em mais de 40 mil hectares. Os agricultores protegem o abacaxi das pragas e removem as ervas daninhas para evitar o crescimento das pragas. Quando as flores desabrocham em dezembro, os frutos maduros são colhidos após 6 a 8 meses. A colheita do abacaxi não é simples, mas exige meticulosidade e experiência do agricultor para garantir que cada abacaxi chegue à perfeição antes de chegar ao consumidor. Na hora da colheita, os agricultores geralmente começam a trabalhar de manhã cedo para evitar o calor do meio-dia e garantir que o abacaxi permaneça fresco. Os abacaxis são colhidos manualmente e transferidos para caminhões em esteiras rolantes. No caminhão, elas são cuidadosamente empilhadas em caixotes para serem transportadas até a fábrica de embalagens de frutas frescas. O primeiro crescimento do rebento começa quando a colheita é colhida. Em boas condições de sol, o abacaxi leva de 18 a 32 meses para amadurecer. O frio prolongado e as temperaturas congelantes retardarão o processo de amadurecimento e tornarão a fruta mais ácida. Os abacaxis ficam gravemente danificados, mesmo em temperaturas de 28 graus. A fruta é colhida cerca de 1/3 amarela para enlatados e ainda verde para frutas frescas. A colheita antes do amadurecimento aumenta o tempo de armazenamento pós-colheita. Milhões de abacaxis serão colhidos manualmente. Antes da colheita, os trabalhadores precisam preparar cuidadosamente equipamentos de proteção e luvas, porque as folhas parecidas com dentes de serra podem machucá-los. À medida que o carro se move lentamente ao longo das fileiras de abacaxis, os agricultores seguem e continuam a colheita, colocando os abacaxis recém-colhidos na esteira do carro. Este processo economiza tempo e esforço, minimizando a necessidade de transportar manualmente grandes quantidades de abacaxi do campo para o exterior. Após chegar à planta de beneficiamento, o abacaxi passa por um processo de resfriamento para reduzir a temperatura no campo. O abacaxi para fazer suco deve ser fresco e suculento, pobre em fibras, azedo e levemente adocicado. Os trabalhadores devem remover frutas podres ou verdes. Pelos padrões das grandes fábricas, o abacaxi 80% maduro é perfeito. Eles são alimentados na máquina de descascar e extrair abacaxi. A polpa do abacaxi é retirada pela saída e o suco cru é enviado para o próximo processo. No trocador de calor, a temperatura do suco de abacaxi esterilizado é reduzida para cerca de 50 graus Celsius. Por fim, o suco de fruta cru é embalado e pronto para comercialização. Além do abacaxi, a manga também é uma fruta tropical com alto consumo nos países asiáticos. A manga é uma árvore de vida longa, proporcionando aos agricultores uma fonte de rendimento sustentável durante um longo período de tempo. Uma vez estabelecidos, pomares de manga bem conservados podem continuar a produzir frutos de alta qualidade durante muitos anos. As mangueiras começam a dar frutos a partir do 6º ano de vida. O rendimento médio de um pomar de manga pode variar de 3 a 9 toneladas por acre, com 400 a 600 frutos por árvore. Os agricultores só colhem mangas que tenham o tamanho e a cor certos para o mercado consumidor. Ao mesmo tempo, isso deve ser feito com cuidado para evitar machucar o produto.
A manga é uma fruta que depende do seu período de crescimento. Isto significa que, uma vez maduros, amadurecerão ainda mais após a colheita. As mangas geralmente são colhidas ainda verdes e duras, para que possam chegar a mercados distantes. Por outro lado, devem estar suficientemente desenvolvidos para amadurecer e atingir a qualidade ideal. Portanto, determinar o momento certo para a colheita é importante para a comercialização das mangas. A melhor época para colher mangas é de manhã cedo ou tarde da noite, quando as temperaturas são mais amenas e a fruta é menos suscetível a danos. Os agricultores colhem com uma vara equipada com rede para evitar que os frutos caiam e se danifiquem. Os agricultores deixam os talos dos frutos, ajudando a conservá-los por mais tempo. A altura das mangueiras varia de 30 a 40 pés, dificultando a colheita. Os agricultores usam elevadores ou equipamentos para ajudar a colher os frutos das copas das árvores. Após a colheita, os agricultores viram as frutas de cabeça para baixo para remover o látex. Cerca de 30 minutos a 1 hora, o fenômeno de gotejamento cessa. A retirada do látex evita que a casca da fruta seja danificada, permitindo que ela seja vendida por um preço mais elevado. As mangas são uma rica fonte de vitaminas, antioxidantes e fibras. Esta é uma das frutas tropicais mais populares. Todos os anos, mais de 60 milhões de toneladas de mangas são produzidas em todo o mundo, frescas ou processadas em diversos produtos. A manga seca é um lanche popular e nutritivo, apreciado por pessoas de todo o mundo. Você já se perguntou como esses deliciosos pratos são feitos em uma fábrica? O processo de produção de mangas secas começa com a seleção cuidadosa de mangas perfeitamente maduras para garantir o melhor sabor e doçura. Após a colheita das mangas, elas são lavadas para a retirada de sujeiras e impurezas. Os trabalhadores começaram a descascar. Esta etapa é essencial para garantir textura e aparência uniformes no produto final. As mangas são cortadas em pedaços iguais. A espessura das fatias pode variar dependendo do produto final. Fatias de manga são colocadas em secadores especializados. Essas máquinas removem a umidade das mangas, mas mantêm seu sabor e valor nutricional. O processo de secagem pode levar de várias horas a vários dias. Os trabalhadores da fábrica monitoram continuamente fatores como temperatura, umidade e condição das fatias de manga para garantir que atendam aos padrões desejados. Depois de retirados da secadora e deixados esfriar, o resfriamento ajuda a evitar a entrada de umidade, garantindo uma vida útil mais longa para mangas secas. Por fim, as fatias de manga seca são cuidadosamente embaladas em caixas ou sacos lacrados para preservar o frescor e o sabor. Em 2024, a Índia será o maior produtor mundial de banana, contribuindo com cerca de 30,5 milhões de toneladas por ano, seguido pela China, com uma produção de cerca de 12 milhões de toneladas. Outros grandes produtores incluem as Filipinas e a Indonésia. Estes países beneficiam de um clima tropical favorável que apoia o cultivo de banana em grande escala. Os agricultores muitas vezes confiam na experiência e observam o tempo desde o momento em que a árvore começa a brotar até o cacho de bananeira atingir a maturidade, geralmente de 75 a 80 dias, dependendo da variedade da banana e das condições climáticas. Antes da colheita, os agricultores começam a inspecionar toda a horta. Os agricultores escolhem apenas bananas totalmente desenvolvidas, redondas e de tamanho padrão. A colheita manual de bananas é um trabalho que requer coordenação e experiência. Quando as bananas atingirem a maturação perfeita, o agricultor colherá cada banana por vez. Uma pessoa usa a mão para apoiar delicadamente o cacho de bananas, evitando que ele bata. A outra pessoa usará uma faca afiada para cortar o cacho de banana. A destreza e a precisão são muito importantes, pois o corte incorreto pode danificar o cacho de bananeira ou afetar outras bananeiras do jardim. Depois que os cachos de bananeira forem separados da árvore, eles serão transportados para fora da horta por meio de um teleférico especializado.
Trata-se de um longo sistema de cabos que percorre as fileiras de bananas, ajudando a transportar grandes cachos de bananas do local de colheita até a área de coleta sem grande esforço humano. Os cachos de banana são presos ao teleférico por meio de suportes especiais e deslizam por esse sistema, ajudando a reduzir o tempo e o esforço de transporte. O sistema de teleférico não só ajuda a proteger as bananas contra o esmagamento, mas também ajuda a otimizar o processo de colheita, especialmente em grandes fazendas. Depois de chegar ao ponto de encontro, os trabalhadores cortam habilmente grandes cachos de banana em cachos menores e os mergulham em água limpa. As bananas são pré-resfriadas 10 a 12 horas após a colheita, para retardar o amadurecimento, reduzir as perdas pós-colheita e melhorar a comercialização da banana. As bananas têm a desvantagem de terem uma elevada taxa de decomposição e serem difíceis de conservar durante muito tempo. Portanto, muitas vezes, as pessoas escolhem o método de processamento de bananas fritas para prolongar seu sabor. O óleo de fritura remove parte da água das bananas, gelatiniza o amido, destrói enzimas e cria um produto crocante com aroma e sabor característicos. Trabalhadores qualificados descascam as bananas manualmente e os cortadores cortam as bananas em fatias finas e regulares de 3 a 5 milímetros de espessura. Durante o processo de fritura, os trabalhadores mexem continuamente as bananas para garantir que fiquem crocantes por todos os lados a uma temperatura de cerca de 180 graus Celsius. Após 2 a 3 minutos, as bananas ficarão crocantes e amareladas. Depois que as bananas fritas esfriarem, a esteira transportadora moverá as rodelas de banana frita para a batedeira de temperos. A seguir vem a linha de embalagem. Esta unidade de produção pode processar até 15 toneladas de bananas por dia. A produção de banana frita está crescendo porque as pessoas querem optar por lanches mais saudáveis. O tamanho estimado do mercado é de 2,66 bilhões de dólares até 2023. Por fim, vamos visitar o campo de melancia. A maioria das variedades de melancia atinge a maturidade total e está pronta para a colheita após 3 meses. A colheita normalmente começa na costa leste e se estende para o oeste até os Estados Unidos. Devido às diferenças nos tempos de polinização, nem todas as melancias amadurecem ao mesmo tempo. Portanto, os agricultores muitas vezes têm de colher muitas vezes o mesmo campo. Um grupo de trabalhadores vai em frente e corta as melancias das vinhas, depois vira-as para indicar que estão prontas. Nesse momento, outro grupo de trabalhadores foi buscar nas costas as melancias cortadas. Eles se combinam para formar uma linha de transporte de melancia e depois as carregam em caminhões para embalá-las. O cortador deve ter muito cuidado para não arranhar ou arranhar a fruta. Para evitar arranhões e apodrecimento na pele, a colheita da melancia só ocorre em tempo seco. Após a colheita, os agricultores viram o fundo para baixo para evitar que a melancia sofra queimaduras solares. Após a colheita, as melancias são armazenadas em temperaturas baixas de 10 a 15 graus Celsius para permanecerem frescas por mais tempo. Em temperaturas mais baixas, os melões podem ser danificados pelo frio. As melancias são comumente vendidas no mercado nacional e internacional. Melões grandes, com belos formatos e pele lisa, terão prioridade para exportação. Mercados como Epawa, China e Japão são os principais destinos das exportações de melancia. Os agricultores e distribuidores utilizam uma variedade de estratégias de marketing para atrair consumidores, incluindo a promoção de melões orgânicos e sem sementes. Em muitos países, as campanhas promocionais também se concentram na época da colheita da melancia como produto refrescante no verão, aumentando a procura de consumo.